Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, quando Jesus e os seus discípulos estavam reunidos na Galileia, ele lhes disse: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram muito tristes. Quando chegaram a Cafarnaum, os cobradores do imposto do templo aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O vosso mestre não paga o imposto do templo? Pedro respondeu: Sim, paga. Ao entrar em casa, Jesus adiantou-se e perguntou: Simão, que te parece? Os reis da terra cobram impostos ou taxas de quem? Dos filhos ou dos estranhos? Pedro respondeu: Dos estranhos. Então Jesus disse: Logo os filhos são livres. Mas, para não escandalizar essa gente, vai ao mar, lança o anzol e abre a boca do primeiro peixe que pescares. Ali encontrarás uma moeda. Pega então a moeda e vai entregá-las a eles por mim e por ti. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez Jesus vai vivendo essa situação ali com as autoridades religiosas daquele tempo, hoje de maneira especial é com os guardas do templo que faziam essa cobrança dos impostos e olhando para Jesus percebia que achavam que Jesus não pagava o imposto. Pedro aqui diz que Jesus pagava sim, diante da pergunta que é feita. Então Pedro se dirige depois a Jesus e Jesus deixa bem claro que ele, sendo o Filho de Deus e ele sendo o próprio templo, como Jesus vai dizer depois no Evangelho de São João, que aquele templo seria destruído e ao terceiro dia ele seria reerguido, e eles não entenderam, e ali João diz que ele estava falando dele mesmo, porque Jesus é o templo. Jesus é o Filho de Deus. Como é que ele, sendo o Filho de Deus, ele sendo Deus, ele vai pagar imposto? Mas era uma decisão deles de cobrar a Jesus. Eles não compreendiam que Jesus é Deus, tratava Jesus como uma pessoa qualquer, porque eles não compreendiam que eles estavam diante de Deus. Mas ao mesmo tempo nós vemos aqui nos primeiros versículos, porque nós estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 17, de 22 a 27. Então no versículo 22 Jesus diz: O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Eles o matarão, mas no terceiro dia ele ressuscitará. Jesus já começa a perceber que a movimentação ela já está acontecendo. Eles querem matar Jesus. Não é nem uma questão de prender, não é nem a questão de passar por um julgamento. É querer matar mesmo. Para eles, Jesus estava blasfemando. Quando ele se considera ser Deus, só que ele não se considera isso. Precisa ficar bem claro. Ele é Deus, então a decisão deles era esta, era matar nosso Senhor.
mas ao mesmo tempo Jesus já dá a esperança para os apóstolos desse grande milagre. Ao terceiro dia, ele ressuscitará. A vida do cristão é assim, uma vida de sofrimento. Mas não é só os cristãos que sofrem, todos nós sofremos. Mas o sofrimento do cristão, ele acontece justamente porque nós estamos no mundo, neste mundo que se opõe a Deus, aí tem este acréscimo de sofrimento. Porque no mundo que se opõe a Deus e que tem o diabo à frente, e o diabo é aquele que se opõe a Deus por excelência, e ele não quer saber de Deus, ele tem um ódio muito grande, um ódio mortal por Deus. Então, o que é que ele vai fazer? Como ele não pode fazer nada por Deus, então ele usa dos seguidores de Deus, dos seguidores de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste mundo, ou nós sofremos por amor a Deus, ou nós sofremos porque temos que sofrer. Então, o melhor, meus irmãos, é sofrer por amor a Jesus, por amor à Santíssima Trindade, por amor à fidelidade ao nosso Deus único e Senhor, como na primeira leitura, está no livro do Deuteronômio, capítulo 10, do versículo 12 a 22. Mas especificamente aqui, o versículo 12. E agora, Israel, o que é que o Senhor teu Deus te pede? Apenas que o temas e andes em seus caminhos, que ames e sirvas ao Senhor teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma, e que guardes os mandamentos e preceitos do Senhor, que hoje te prescrevo, para que sejas feliz. A única coisa que Deus quer de nós, esse reconhecimento de que Ele é Deus. E uma vez reconhecendo que Ele é Deus, possamos amá-lo de coração. E amando de coração, nós sejamos inteiramente dele. É isso que Deus quer. Mas nesses tempos difíceis que nós vivemos, quando a pessoa se declara servidor de nosso Senhor, a perseguição vem, como ele foi perseguido. Mas Jesus deixou isso bem claro, que uma vez que ele foi perseguido, todos nós também iríamos ser, porque o servo não pode ser maior do que o Senhor. E se o nosso Senhor sofreu, nós iremos sofrer também. Mas a grande alegria, meus irmãos, é saber que depois de passarmos por tantos sofrimentos, por tantas dificuldades, nós ressuscitaremos e viveremos para sempre com nosso Senhor. É nisso que nós cremos. E nós precisamos guardar no nosso coração. Uma vez tendo essa certeza de que nós iremos passar por tantos sofrimentos como nosso Senhor passou, hoje a igreja celebra o martírio de São Maximiliano Kolbe. São Maximiliano Kolbe nasceu na Polônia em 1894 e morreu ao dar a vida no lugar de um pai de família, no campo de concentração de Auschwitz, na Alemanha. Isso aconteceu em 1941. Em 1917, ele fundou a Milícia da Imaculada e desenvolveu intenso trabalho com os meios de comunicação. É importante notar que
São Maximiliano Kolbe, ele tinha uma devoção muito grande à Imaculada Conceição. Tudo o que ele fazia pela Imaculada. Ele fazia para agradar a Virgem Maria. Ele era um franciscano, mas um grande devoto de Nossa Senhora. Tanto que o lema dele era esse: eu sou da Imaculada. Eu sou da Imaculada Conceição. Só que São Maximiliano Kolbe passou pelas atrocidades existentes nos campos de concentração. Quando nós vemos esses filmes ou lemos alguma coisa sobre o nazismo, aí nós vemos, meus irmãos, quanta atrocidade que aqueles homens faziam com crianças, mulheres, homens, deixavam sem se alimentar, eram jogados nos fornos, envenenavam as pessoas, deixavam as pessoas morrerem de qualquer jeito. Meu Deus, quanta falta de amor. Tudo isso por causa de um líder chamado Hitler. Milhões e milhões e milhões de pessoas acabaram morrendo. E como aconteceu então o martírio de São Maximiliano Kolbe? Conta-se que lá no campo de concentração em Auschwitz, um homem acabou fugindo. E por causa da fuga dele, eles começaram a punir os que ficaram. E diante de um grupo de homens, eles escolheram aqueles homens para serem mortos. São Maximiliano Kolbe, como ele era um sacerdote, ele viu um dos que foi condenado à morte, dizendo que ele não queria morrer porque ele precisava cuidar dos seus familiares. São Maximiliano ficou muito sensibilizado e pediu que ele morresse no lugar. O pedido dele foi aceito. Eles pegaram esses grupo de homens e colocaram numa sala, num quarto lá bem pequeno, e deixaram lá para morrerem de sede e morrerem de fome. Olha só, meu Deus do céu. Você colocar um homem, vários homens num lugar fechado e deixar lá para morrer de fome e morrer de sede. Então, diante desse fato, São Maximiliano Kolbe, como ele era um homem muito penitente, ele fazia jejuns. Depois de uma semana, eles foram lá e São Maximiliano estava vivo ainda, mas tinha outros homens também muito fortes que conseguiram sobreviver. E é importante notar também que São Maximiliano Kolbe, ele incentivava, ele rezava para os que estavam lá. Pedia até para que eles não ficassem com raiva no coração, com mágoa no coração. Falava da eternidade. E eles, sabendo que eles estavam demorando muito para morrer, isso os soldados nazistas, introduziram no corpo deles o veneno até que ele morreu. São João Paulo II, quando ele foi canonizado, São Maximiliano Kolbe, ele disse que São Maximiliano Kolbe é o santo dos tempos difíceis. E nós estamos vivendo esses tempos difíceis. Tempos difíceis na igreja, tempos difíceis no mundo. Pessoas
sem consideração, sem amor, fazendo mal um para o outro. Já não há mais respeito ao ser humano. Que tempos difíceis nós estamos vivendo. Queria destacar também na vida de São Maximiliano Kolbe a última carta que ele escreveu para sua mãe. São Maximiliano Kolbe, ele escrevia muito. Ali na biografia, quando nós vamos vendo, nós percebemos que ele não deixava de escrever para a família. Escrevia para os irmãos, para a mãe, para todos ele escrevia. E em uma das cartas, no ano de 15/6/1941, em Auschwitz, ele escreve a carta para sua mãe. Lá nessa carta, eles preenchiam um formulário. Lá no formulário está bem assim: para Maria Kolbe, Cracóvia, Auschwitz, 15/6/1941. Nome: Kolbe Raimundo. Nascimento: 8/1/1894. Número de matrícula: 16.670. E agora vem o escrito, o que ele escreveu para sua mãe, que foi justamente no momento ali, no tempo que ele foi preso. Abre aspas, ele dizia: minha amada mãe, no final do mês de maio, cheguei com um comboio ferroviário ao campo de Auschwitz. Comigo está tudo bem. Amada mamãe, fique tranquila por mim e pela minha saúde, porque o bom Deus está em todo lugar, com grande amor, pensa em todos e em tudo. Seria bom que não me escrevesse antes que eu lhe mande outra carta, porque não sei quanto tempo ficarei aqui. Com cordiais saudações e beijos. Kolbe Raimundo. Assim ele escreveu para sua mãe, deixando bem claro que foi no final do mês de maio, né, que ele foi preso e nunca mais viu a sua mãe. Falando assim, fecha aspas, né, da carta que eu acabei de ler, e prosseguindo, nunca mais ele viu a sua mãe. Mas veja, ele motiva a sua mãe. Há uma esperança de que ele retornaria. Ele fala que está nas mãos de Deus, porque Deus sabe de tudo e nós estamos nas mãos dele. E nunca mais ele viu a mãe, porque ele passou por todo esse sofrimento e deu a vida para que um pai de família pudesse ter a oportunidade de ver os seus familiares e de cuidar dos seus familiares. Nesses tempos difíceis, meus irmãos, de tantos sofrimentos e de tantas perseguições à igreja, e diante de tantas pessoas que sofrem por amor a Jesus Cristo, peçamos a perseverança de todos. Que ninguém venha a arrefecer por medo, que os católicos sejam fiéis até a morte. E diante das perseguições futuras que estão por vir, que Deus nos conceda a graça da perseverança, como ele concedeu a São Maximiliano Kolbe, não somente a graça da perseverança, mas a graça de dar a vida por outra pessoa. Assim como Jesus deu a vida por todos nós, ele deu a vida
para que um pai de família pudesse viver para voltar para sua casa e cuidar dos seus familiares. São Maximiano Kolbe, ele morre no dia 14 de agosto de 1941, um dia antes da grande solenidade da Assunção de Nossa Senhora aos céus. Como um bom devoto de Nossa Senhora o levou para contemplar a face de Deus um dia antes da comemoração da sua Assunção. Nossa Senhora, que foi elevada ao céu em corpo e alma, no dia 14 de agosto de 1941, dia que antecede a sua subida ao céu, ela vem buscar São Maximiano Kolbe um dia antes para levá-lo e contemplar a face de Deus. Como ele dizia, eu sou da Imaculada. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe, Maria Santíssima.